A gente costuma começar pela infância, se você puder contar pra gente um pouquinho. Ih, meu Da Deus, sua você infância. falou que era uma entrevista, você não falou que era história de vida. Como não? História de vida é o termo antropológico. Se dissesse, eu dizia, não falo sobre história de vida. Você não quer falar dessa história de vida? Em 3 palavras posso dizer. Então diga. Fala, por favor. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, meu pai era engenheiro, minha mãe dona de casa. Se separaram quando eu tinha 11 ou 13 anos. Enfim, o inferno de sempre. O que é que eu vou dizer? Se você perder uma história de vida, não tem condição. 5, 6 horas daí. Nossa, as pessoas se interessam por isso. Eu matei o meu irmão quando tinha 6 anos, não posso falar, porque eu posso também inventar histórias assim, entende? Eu deixei ele cair. Michael Jackson, eu lembro muito, porque depois eu fui ver na janela, ele caiu. Isso é insuportável, sabe? Começou a fazer um bonequinho, mas daí estava na mina de carvão, mas a vocação era... E daí foi pintar a Mona Lisa. Mas que porra é essa, sabe? Um destino traçado. Mas não é essa a ideia, não. Queria saber com quem você dialogava mesmo, porque... Eu sei que não era, mas provoque. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, meu pai era engenheiro, minha mãe dona de casa. Se separaram quando eu tinha 11 ou 13 anos. Enfim, o inferno de sempre. O que é que eu vou dizer? Em São Paulo, família de decadente, aristocracia decadente, entre aspas, né? Aristocracia, mas que... Enfim, paulistas quatrocentões. Tem gente que não sabe o que é isso, porque nunca fui lá. Mas isso pesa. Se casava entre si, os primos, etc. E sempre tinha um louco na família, né? Porque quem casa entre si. E a minha família era grande, mas somando tudo, primos e coisa que eu falei, era enorme. E fui por livro porque eu fui antes à Europa, eu ganhei um dinheiro que normalmente eu não iria à Europa. Com que dinheiro eu iria? Enfim, era de classe média, trabalhava, começar como revisor. Entrei na faculdade de Direito, fiz o primeiro ano, no segundo ano em diante eu não ia mais. Eu fazia a segunda época, que era um exame em fevereiro para quem não ia. E cheguei até o terceiro, quarto ano, mas colando, copiando, inventando, porque eu não estudava nada. Então, eu não estudei Direito. Se eu for lá, eu parei no terceiro ano. Ou no quarto, com dependência para o terceiro, mas depois do primeiro ano eu não frequentei mais. É a Faculdade de Direito da USP. Lá de São Francisco. Largo de São Francisco. Que eu entrei em 30º lugar, coisa que valeu, eu estudava. Eu declarava bem, tinha boa memória. Quem não tem boa memória está perdido no Brasil, né? Eu tinha até, mentira, não tinha ótima memória, hoje eu esqueço tudo. Meus amigos de infância, para a alegria dela, eu morei no Campos Elíseos, que era um bairro, o Campos Elíseos era um bairro, não era mais nobre, foi nobre, já era um bairro de classe média, mas tinha sido um bairro nobre, mas já era de classe média. E eu estudava no colégio Bom Retiro, que é o bairro dos judeus na época, não é mais, hoje é judeu, coreano, cacete. E eu, na minha esquina, na esquina que eu morava, Avenida Rio Branco, que hoje mudou inteiramente, mas era longe a cidade, hoje é a cidade, então morava, sei lá, 10 casas, não conheci todos, mas sim. Tinham 5 judeus que moravam, vizinho da direita e o outro vizinho colado era judeu. 3 casas depois tinham era judeu, da esquina também era. E na escola que eu tive, no primário e ginásio, eu cheguei a ter uma base, tinha 40 alunos, tinha 10 judeus, 25%, aquela taxa só em Israel mesmo, né? Então eu convivi com muita gente, assisti bar mitzvah,
O meu pai não tinha problema, não. Ele tinha preconceito com toda a família, mas não tinha problema. Então eu convivi muito com os judeus vizinhos, então sem problema nenhum. Então. Desse colégio eu fui para o Colégio São Luís, que é o de Santo Inácio de lá, que é o colégio de padre. Eu fui estudar no colégio misto só na faculdade. Eu fui sentar lá de uma mulher, não, mas só na faculdade, porque era proibido, né? Porque não, o Stafford tinha homens e mulheres em prédios separados a 100 metros, e um lado não via o outro. O São Luís era só homem e batina, e daí faculdade de Direito que tinha turma, daí eu já, o segundo ano eu larguei, comecei a trabalhar e fazia segunda época eu lá, daí começou o negócio de cinema um pouco, enfim, outros assuntos, mas lembranças de tempos da escola, eu não sei, me pergunto quem está vivo. Ninguém ficou, por alguém ter ficado famoso, tenente-coronel, sabe? Você precisa sempre de um coronel amigo, de um advogado e de um médico. É essencial na vida. Coronel na ditadura, você imagina. Advogado é essencial e um médico, né? Porque você vai se tratar, não tem dinheiro, mas como é que vai fazer? Mas eu não tenho. E desse tempo, eu fui colega no 4º ano primário do Sérgio Paulo Rouanet, que se tornou ministro da Cultura, escreveu um monte de livros. Eu li, inclusive, o livro dele sobre o Walter Benjamin, foi o primeiro livro que eu li, um dos primeiros que eu li sobre o Walter Benjamin, que é escrito por ele, Édipo e o Anjo. E é curioso que ele foi ministro da Cultura. Eu até estive numa casa, no momento que ele era ministro, por acaso, com uma pessoa meio ilustre, não sei se curte coronel, mas enfim, nunca eu voltei a vê-lo desde, são 60 e tantos anos, entende? Ele era meu colega no 4º ano primário, houve um incidente desagradável em que eu fui um pouco culpado, e ele, enfim, foi agredido por colegas meus, eu sabia e não falei, mas daí intervi e tarde, enfim, ele saiu daí da escola, ele via com a mãe, daí acho que voltou para o Rio. Mas esse cara que era meu amigo, eu ia, voltava da escola com ele, carioca, era bem diferente, sabe? Carioca para paulista sempre tinha um jeito meio bicha, porque carioca, né, sempre tem. E ele tinha um ar estabanado e tal. Esse cara eu nunca mais vi. São coisas que eu mandei para mim estar falando com ele. Você lembra? Também não sei se ele quer que eu fale, né? Mas particular não poderia dizer. Você lembra o tempo do 4º ano primário? Vai ver que ele tem traumas até hoje disso. Mas nunca falei. Como nunca falei com o João Cabral, que eu ia fazer um filme adaptado do João Cabral. Fui um dia uma noite de autógrafos e fiquei do lado e tive vergonha de pegar o livro, pouco importa, mesmo sem livro, e dizer para ele: João Cabral, lembra que a gente se conheceu? Porque eu conheci ele quando ele era cônsul em Marsella, e ele me emprestou. E é extraordinário, porque eu fui lá, eu estava fazendo autostop, estou pulando para adiante, né? Estava fazendo autostop com um amigo holandês, passei as férias numa aldeia dos Alpes, fiz um filme com ele, um documentário curta, um curta, que nunca terminou, e fizemos tudo pela estrada, fazendo autostop, coisa que era coisa mais comum na Europa, deve ser ainda. Mas daí para voltar a gente ficou perto de Nice, ao norte de Nice, aí fomos a Nice, fomos ao litoral, lá chegar a Marsella. Em Marsella, que é uma cidade muito grande, a gente foi para a estrada e tentamos o dia inteiro, não conseguimos carro. Isso vocês foram filmando tudo? Não, a gente filmou um filme sobre uma aldeia abandonada, fantasma, que segundo dizem, toda aquela cidade foi para um batalhão da Guerra de 14, morreram todos. E o fato é que era uma aldeia abandonada, com casa de madeira, e que umas 3 ou 4 pessoas moravam, digamos, sei lá, numa região da Côte d'Azur, e iam lá como casa de férias, mas ela era literalmente abandonada fora disso. E a gente viu aquilo, isso dá um filme, e realmente era interessante, porque era uma ruína, então tinha uma casa que tinha a metade da madeira destruída, você viu o mato, e dentro, por exemplo, tinha um livro de escola em 1968, falando de Napoleão, sei lá o que, sabe? Tinha coisas assim, porque eram realmente lindos. Mas a gente filmou isso sem ninguém. Em que formato isso? Não, foi feito com... O que era Super 8? Era 16. Eu tenho isso que era uma câmera de corda Paiar 16 milímetros.
Paiaro, desci. O plano durava 25 segundos e tal. Mas o plano a gente montou, esse holandês montou, mas nunca virou filme, porque eu tenho ele colado, está na Cinemateca Brasileira, totalmente desbotado, ficou tudo verde, e é chatíssimo de ver, não tem a menor graça. Mas, enfim, em Marsella, eu sempre tenho uma esperteza, essa não foi de propósito até, mas eu não sei se... Eu sabia, não foi esperteza, eu sabia que Marsella devia ter um consulado brasileiro, porque o holandês é complicado, o holandês é honesto, não, sabe? Mas eu falei, não, em Marsella deve ter um consulado, eu sabia, sei lá, mas é uma cidade grande, né? Portuária, uma migração violenta e tal. Muito árabe. Daí eu fui, não vou ao consulado, porque ficou um dia, não deu carona, pô. Não tem mais graça. Daí eu falei para ele, vamos ao consulado brasileiro. O holandês não se vira, né? O holandês para o brasileiro é sério, né? Daí eu achava, fomos ao consulado, eu bati a campanha e um funcionário francês, que não sei se falava português, devia falar, me atendeu e eu disse que eu estava lá, não tinha dinheiro, estudava em Paris, tinha bolsa, mas tinha dinheiro para tomar o trem para Paris. E o cara me tratou muito mal. E tratava muito mal em francês, você tem que responder em francês, é profundamente desagradável. Eu acho que ele falava português. E vi um cara insuportável, como um francês pode ser, né? Daí, briga, discussão, daí, enfim, ele deixou eu entrar no lugar e encontro um cara que era um adido, um bonso, sei lá o quê. Que era um cara meio careca e tal. E daí comecei a contar para ele a história, o resumo da história. Se dinheiro, fiz ontem, sabe, acabou e eu queria um dinheiro emprestado. E eu estou discutindo com o teu funcionário porque ele acha que eu não vou pagar ele, pô. A pessoa que eu sou ladrão, eu mando de volta imediatamente dinheiro, que eu tenho dinheiro em Paris, mas não tenho aqui. Bom, daí o cara começou a falar uns troços da vida dele, e pouco a pouco, pela fala dele, eu fui perceber o João Cabral de Melo. Eu fiz um livro, falei cinema, eu fiz um livro chamado Rio, e o Anselmo Duarte, sei lá quem quis filmar, aqui em São Paulo, falou, não, filma o Rio Tietê. Nada mais paulista, né? Então, foi uma conversa de 10 minutos, ele contou essas histórias, e eu vi que era o João Cabral de Melo Neto, que eu conhecia, pelo menos alguma coisa da poesia, e eu fiquei besta, pô, o João Cabral ali. Daí, tudo bem e tal, ele emprestou dinheiro, eu disse que pagava, daí eu mandei um postal pro francês, xingando a mãe dele e tal. E eu nunca cheguei ao João Cabral. Não, e depois o João Cabral, o tempo correu, daí eu fui para a Uni, para o CPC da Uni, mudei para o Rio. Ia fazer o segundo filme do CPC, que ia ser, eu tinha que escolher. Daí eu tive a ideia imbecil de fazer um filme sobre os poemas sociais, entre aspas, do João Cabral. Campo Sem Plumas, O Rio, que é um livro famoso dele, enfim. Os poemas principalmente ligados ao Rio, à migração e tal. Imagine fazer uma ficção sobre isso. Documentário é impensável naquela época. Ninguém fazia um documentário. Eu sempre sei que era um filme que o público fosse gostar. Mas eu dei essa ideia imbecil, porque uma adaptação dessa é uma... Eu acabei de ler os poemas dele e tal. Cheguei em Recife procurar na sete do Capibaribe. Claro que eu não achei. Porque o Capibaribe é um livro intermitente. E quando você chega, antes de Vitória de Santa, logo depois de Caraju, você sobe, tem uma cidade famosa aqui perto da Itália, Toritama, linda, tem um cemitério lindo, que o rio acabava ali. Então tinha que chamar um geólogo para achar a raiz. Eu sou débil mental, entende? Achar a raiz do rio, entende? Não, se navegava, você vê o rio, não tem, sei lá onde é a nascente. Foi o único esforço que eu fiz, que eu logo depois voltei para o rio. E o João Cabral, que tinha dado licença, desautorizou a fazer a filmagem. E eu não ia perguntar para ele, mas eu tenho certeza que foi um problema de que o João Cabral tinha sido quase expulso do Itamaraty, porque o Lacerda acusou de comunista. A ele e a um grupo de diplomatas, aquela fúria de comunista do Lacerda, incluiu o João Cabral, que nunca foi de partido nenhum, mas enfim, estava com os caras de esquerda. E o João Cabral acho que sentiu profundamente isso.
o intermediário dele, que era o Félix Ataíde, um poeta pernambucano, deu autorização e dias depois veio uma coisa dizendo que ele negava autorização. E eu tenho certeza que deve ser isso, porque, veja bem, o CPC, a UNE, era um polo de poder. Hoje a UNE, se acabar, ninguém liga, né? A UNE hoje não existe, né? Não representa nada. A CUT representa, a UNE não é nada. Mas naquela época a UNE é um poder. A UNE, o comando, o CGT, entende, os trabalhadores, era o poder, dialogava com o presidente, ganhava dinheiro no Ministério da Educação, tinha um prédio do Flamengo, entende? Então, nesse tempo radical, ele ficou com medo que fosse associado a isso, entende? Só pode ser essa a razão, não vejo outra. Mas nunca eu tive, na noite de autógrafos, e fiquei com vergonha de me aproximar dele, nessas coisas. Aí passou o tempo, ele morreu, mas